Senhor presidente, eu venho no roldão aí das declarações aqui na tribuna dos deputados que me antecederam, manifestar também o nosso inconformismo, nós que somos lá do Norte Fluminense e do Noroeste Fluminense, onde o Rio Paraíba exerce e cumpre uma função social, dando ao longo de séculos para a população não só de São Paulo, mas do Rio de Janeiro e também, no nosso caso, lá no Noroeste Fluminense, dando a sua própria vida. O Rio Paraíba é um rio que ele vem sendo assassinado aos poucos, de modo que mais essa ação do Estado de São Paulo, através do seu governador que lidera toda essa campanha para que eles possam lá, mesmo sabedores que são dos prejuízos que dariam a outros municípios do Estado de São Paulo, bem como aos municípios do Estado do Rio de Janeiro. É a demonstração, senhor presidente, da total ausência do espírito federativo. Essa situação é uma situação que semelha àquele caso dos royalties do petróleo, que recentemente ocupou todo aquele espaço na mídia nacional e ocupou também aqui, por meses a fio, espaço na tribuna da Assembleia Legislativa. Por isso, vejam bem, que oportunidade perdeu o nosso Brasil e que oportunidade perdeu a presidenta Dilma, quando, por ocasião daquelas manifestações pacíficas, não a baderna que se sucedeu ao final, mas as manifestações pacíficas do povo brasileiro. Ali a presidenta Dilma perdeu o time. Ali era o momento dela chamar, convocando o Congresso Nacional, convocando a sociedade civil organizada e assim retirando das gavetas as reformas que o Brasil precisa. E de uma forma especial, eu quero registrar isso aqui, a reforma mais necessária, que é a construção de um novo pacto federativo. O Brasil não pode ficar refém e continuar refém, senhor presidente, dos remendos que são feitos periodicamente. O Estado brasileiro tem que deixar de ser um Estado delinquente e se reconciliar de vez com a nação brasileira. Então, esse caso agora, em tela, que é o caso do governador Geraldo Alckmin, querendo, a pretexto de resolver um problema de São Paulo, prejudicar milhões de pessoas no próprio estado onde ele governa e no estado vizinho, irmão, que é o estado do Rio de Janeiro. Então eu quero daqui dizer que, em boa hora, os nossos colegas deputados estão aqui se manifestando. E em boa hora também, quando percebeu os primeiros lances, as primeiras fumaças dessa intenção grave de rasgar mais uma vez o Pacto Federativo, por parte do Estado de São Paulo, representado assim na pessoa do seu governador, a nossa querida colega Inês Pandeló propôs e está instalada, eu sou o seu vice-presidente, ela é a presidente, dessa comissão especial para, sobretudo, analisar, né, e se posicionar em nome do povo do Estado do Rio de Janeiro, através deste Parlamento, de uma forma firme, inequívoca, de que nós
assim como no caso do royalties do petróleo, nós não iremos permitir qualquer tipo de prejuízo que possam tentar nos dar a partir dessa medida insana, uma vez que, sem querer ser repetitivo, o próprio deputado Nelson Gonçalves, na tarde de ontem e na tarde de hoje, deixou muito claro que existem outras opções que não impactariam tanto como impactará uma possível, que não irá acontecer e não iremos deixar acontecer, qualquer sangria nova, substanciosa no Rio Paraíba do Sul. Senhor presidente, recentemente eu encomendei um estudo ao INPH, o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias. Esse estudo versa sobre a possibilidade de se fazer em Atafona, na foz do Rio Paraíba, na praia de Atafona, que Vossa Excelência conhece, lá em São João da Barra, fazer e executar um conjunto de medidas de engenharia, como foi feito em Conceição da Barra, no Espírito Santo, e Marataízes, também no Espírito Santo, onde se recuperou toda aquela orla que estava atingida, projeto do INPH. O INPH esteve lá em São João da Barra, ficou 30 dias pesquisando o Oceano Atlântico e toda a movimentação de sedimentos que aconteceram na foz do Rio Paraíba, já dentro do próprio Oceano Atlântico, no Mar de Atafona. Assim como foi feito também um estudo que vai lá atrás, em 1951. E as primeiras notícias que eu recebi, há cerca de 2 semanas, do INPH, que está concluindo esse projeto de possibilidades dessa intervenção em Atafona. O doutor Domênico, que é o diretor superintendente do INPH, junto com a sua equipe, reuniu comigo. E uma das situações que ele colocou como dos fatores mais preponderantes para aquela movimentação de sedimentos lá na foz do Paraíba, já no Mar de Atafona, são os prejuízos que foram dados ao Rio Paraíba do Sul ao longo de décadas, desde a década de 50, quando foram construindo essas barragens a montante, bem como os desvios de água em excesso do Rio Paraíba. Então, se já na situação em que está, o Rio Paraíba cambaleia, o Rio Paraíba está assim numa espécie de morte anunciada, devido aos prejuízos e à falta de respeito e às ações antrópicas, onde o homem é o personagem principal nessas ações, o próprio termo já diz. Então, senhor presidente, se nesse quadro atual a ciência já declara os prejuízos que foram dados ao Rio Paraíba, ao povo do estado de São Paulo, parte dele, grande parte do estado do Rio de Janeiro, na área metropolitana e principalmente mais abaixo, no noroeste e no norte fluminense, bem como os prejuízos já latentes que estão visíveis na região do Vale do Aço, em Volta Redonda, Barra do Piraí, Barra Mansa e adjacências. Então, não bastassem todos esses fatores que vêm decretando aos poucos a morte do Rio Paraíba do Sul, agora, sem qualquer critério, numa medida descabida, tecnicamente inviável, vem aí o governo do estado de São Paulo, num ato de desrespeito e de desfaçatez, a ponto de ir à presidência da República
pedir apoio para realizar a execução desse famigerado projeto. Então, senhor presidente, não bastasse isso, vem agora, num ato de rasgar as leis, de afronta à autodeterminação, à soberania do povo do Estado do Rio de Janeiro, vem, não o povo de São Paulo, todo povo é bom, mas o seu governante maior, sem qualquer cerimônia, e pedir licença para matar o Rio Paraíba. E com o descaramento de pedir licença para matar o Rio Paraíba, a mais alta autoridade do país, que é a presidenta Dilma. Então eu venho aqui me associar aos deputados, a Inês Pandeló, ao Nelson Gonçalves, ao deputado Conte, ao deputado Jânio Mendes, que falaram aqui antes de mim, e outros deputados, que assim como eu, se fizeram presentes a essa tribuna. E queremos dizer ao Brasil e ao Estado de São Paulo, ao seu governante Geraldo Alckmin: nunca o povo do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que foi convocado ao centro do palco da história nacional, deixou de se fazer presente. E mais uma vez, nós iremos estar presentes na luta pelo direito límpido, que é o direito do povo do Estado do Rio de Janeiro de preservar o seu rio. E isso até, senhor presidente, serve de um questionamento às autoridades e à sociedade, a todos nós, como um todo, do quanto nós estamos em dívida com o Rio Paraíba do Sul. Muito obrigado, presidente.